Página 34 e 35. Tá? Eu mandei para vocês, no plural, uma atividade referente a essas páginas. Eu não vi. 34. A gente já fez essa página. Aí tem aquelas perguntas, Sora. Isso. Tá, eu copiei. Eu mandei. A gente já fez essas páginas. Vamos prestar atenção? Tá? Eu mandei para vocês umas perguntas pelo plural referente a essas páginas. Tá? Quem foi que fez? Que eu disse que eu ia corrigir por aqui. Eu fiz. Página 34 e 35. Eu fiz. Tá. Ok. Então, vamos corrigir, então. Tá? Qual é a primeira pergunta? Já pode falar e responder. Ô, prof, o caderno 1. Eu mandei pelo plural. O livro é o 2. Eu fiz, prof. Aquela folhinha que tem lá. Pode na mesma, copiar as coisas, tudo. 34 e 35. Não é a folhinha. Ô, Sora, e uma vez que eu ia falar que ia continuar corrigindo aquela folha, não aconteceu. Assim, vamos tentar entender uma coisa, que toda vez que vocês falam 2 ou 3 pessoas juntos ao mesmo tempo, eu não consigo escutar vocês direito, fica tudo muito embaralhado. Então, quando um estiver falando, espera a pessoa terminar e aí o outro fala, tá? Então, agora, os dois que estavam falando, um de cada vez, por favor, para eu poder atender vocês. Prof, Fala. eu não me lembro de ter visto essas perguntas aí, tudo. Que aqui só tá comigo aquela folha do plural do dia, aquela que tinha sobre Anubis, Osíris e coisa. Eu vou abrir, eu estou abrindo aqui para ver qual foi o dia que eu mandei, tá? Sora, tá na disciplinas. Quer dizer, em algum negócio lá que tem tudo. É a disciplinas. Sabe qual é o dia, meu bem? Não, eu acho que é questão. Se eu tô com meu caderno aqui, eu não sei. Eu vou olhar. Já estou conseguindo entrar aqui. Para aguardar um pouquinho que eu já consegui entrar aqui, já olho para vocês. Eu me lembro que eu mandei para o 5º A, eu quero ter certeza se eu mandei para vocês. Eu acho que foi 8/5, não sei, Sora. Ô, Sora, eu olhei 7/5. 7/5. Tem umas. É isso mesmo. 7/5. Tá. Umas Ô, prof, era pra botar no caderno, né? Sim. Isso. Tá, então eu sei qual que é. Responder no caderno e podia responder ali também. Acho que tinha lugar ali para responder também, né? Eu respondi no plural, Sora. Tinha que responder no plural. E agora, então, a gente vai colocar no caderno, tá? Eu não respondi no plural. Eu só copiei mesmo. Eu também. Eu copiei. Pra mim não tem como responder no plural, Sora. Se tiver como material, não tem como responder no plural. Aí é no caderno mesmo. Dia 7, tu falou? Ô, prof. Isso. Dia 7/5, Sora. Dia 7/5. Ô, prof, tem que mandar o caderno no plural? Não. Quando dá para responder no plural, é para fazer no plural. Quando for material, aí tem que ser no caderno, tá? Tem que fazer no plural ou no caderno? No caderno, meu bem. Ou se eu vou entrar no plural, que eu já vou copiando. Quando tu vai falando, eu já vou copiando. Mas aí não tinha que era no caderno. Isso. Então, agora assim, ó. Todos bem quietinhos no microfone, tá bem?
abre o livro 2 na página 34, 35, ok? E abre o caderno, tá? Quem não fez, vai aproveitar para fazer agora. É a aula do dia 7/5. O material. Eu nem vi isso. Eu não vi isso. Pra mim, ele tá umas coisas do Plural. 7/5, mas tem umas coisas aqui, ó. Do Pessoal, é em 4/5. silêncio. Tá? É sem conversa entre Uma vocês. coisa pra relacionar ali na coisa de cor de bolsa. Sora, pra mim Lorenzo, não tá aqui, só tá a aula do dia 11. Tá, Lorenzo e Rogério. O que É sem conversa entre vocês. Eu só quero tirar tá? uma dúvida. Pra mim, ele no plural, Então, diga. eu cliquei nas coisas do 7/5, mas tá dando as coisas do 4. Não estão umas coisas de relacionar ali. A prof vai falar de novo, tá bem? Presta atenção. Tu vai entrar em disciplina. Aí tu entra em história. Ok? Prof, mas eu mandei e daí desaparece. Ô, Arthur, só um pouquinho. Porque eu tô falando aqui com o Fux, eu já te atendo. Tá? Ou seja, mas pra Então, mim, tu entra é em Egito antigo. Fica bem difícil, hein? Tá, olha aqui, ó. Vocês têm que entrar em disciplina, entrar em história, aula do dia 7 de maio. Ok? Ok. Tá. Se não conseguirem encontrar, tá? Em disciplina tá gravado lá, porque vai tudo para ali, tá? Então, depois vocês procuram com calma. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Me digam quando vocês estiverem vendo. Tô vendo. Tá. Então, as perguntas são essas. Tô vendo. Tá? Isso. Então, quem não conseguiu abrir, não está achando, não está encontrando, copia as perguntas daqui. Tá bem? Tá, Então, analisando, então vamos lá, vamos começar a correção dessa atividade, então. Analisa as pirâmides das páginas 34 e 35 do livro 2 e responde no caderno, tá? Correção, no caso, hoje, né? Letra A. Esse aqui eu não tenho como aumentar, meu bem. Tá? Não tem... Não dá para mim aumentar aqui. Prof, eu vou ver se eu acho aqui no meu. Tem que copiar essas perguntas aí, Sora. No caderno, já era para estar feito, Rogério. É o Rogério, né, que está falando, né? Não, Sora, já fiz e já Gustavo respondi, Lima. Sora. É? Foi o Lima. O Lima, tá, Lima? Já era para estar feito, né? Porque eu É que mandei não dia apareceu 7. o plural pra mim. Meu Sumiu. amor, se aparece para um, aparece para todos. Prof, não apareceu pra mim. Eu vou E a prof já explicou para vocês, tá? Que quando sumir ali do alerta, tá bem? Vocês vão em disciplina, porque fica tudo gravado ali nas disciplinas. Só tem que buscar a aula certinho. Ô, Sora, eu Mas, copiei. prof, eu não achei. Não apareceu no meu plural. Não apareceu no plural pra mim. Quem é que está falando? Eu, prof, Nicolas. Eu vi ali, Tá. não... Nicolas, presta atenção na prof agora, tá? Tu tens que entrar em disciplinas. Eu fiz isso, eu entrei em disciplinas, entrei em história, não me veio dia 7/5. Tem que aparecer dia 7/5, meu bem. Como é que vai aparecer para um e não vai aparecer para ti? Pra mim se também vai não pra todos? apareceu, Pra Sora. mim não apareceu. É questão tal. Ô, Esse Sora, ele tá em atividades. pra mim apareceu no dia 7/5, mas pulou pro dia 4, do nada. Não está em atividades? Não, Não. tava no alerta. Nem No disciplina. alerta? Aham. Tá. Porque assim, ó, tinha 4 questões para fazer, mais esta, que era material, né? Se tu entrou no alerta, fez Fiz as tudo, 4 Sônia. questões, ela vai sumir do alerta. Né? Ô, Sora, do dia que tu botou, eu já fiz. E Tá. já fiz.
Tá bem, então. Tava certo, então? Tu já tinha feito? Então, agora sim, pessoal, não vamos ficar procurando agora ali no plural, que a gente está perdendo tempo. Quem não tem, quem não fez, copia aqui, ó. A prof, vocês estão vendo a tela da prof, não estão? Sim. Tá, então copia as perguntas e vamos embora fazer, tá? Ok? Então, vamos lá. Letra A. A quais civilizações antigas pertencem essas pirâmides? A pirâmide da página 34 pertence a qual civilização? Egito. Egito, muito bem. Egípcia. Egito, tá? Gizé é a região, tá? Onde elas estão localizadas. Senhora, posso falar minhas respostas? E a pirâmide da página 35 pertence a qual? Mesopotâmia. Não. Pertence à África. O Egito também Kush. fica na África. Kush, muito bem. Kush, tá? O Egito também fica na África. Vamos lembrar assim, ó. Lembra que a prof explicou para vocês. Tu tens o rio Nilo no nordeste da África, tá? Ao norte do rio Nilo, estou explicando. Ao norte do rio Nilo, ou seja, na parte de cima do rio, né? Fica a civilização egípcia. E ao sul do rio Nilo, bem ao sul do rio Nilo, fica a civilização de Kush, tá? Que também são chamados de núbios. Prof, Oi? Ô, Sora, eu só tô colocando tipo A e tô colocando a resposta. Pode? Pode. Tá. Tá? Sora. Posso falar a B, Sora? Isso, A gente não conseguiu sair da A ainda. Já foi a B? Essa é a, cara. Pessoal, assim, ó, vocês só vão ligar o microfone se for para responder a questão. Eu não vou pedir de novo. Letra B, então. Quais semelhanças e diferenças se percebe nelas? a altura. Semelhanças, A formas altura. e diferenças. Semelhanças são quais? A altura. Forma, É uma delas que eu sei. Que uma é maior do que a outra. forma, diferença. Quem é que está entrando na fala do colega que eu já pedi para não fazer isso? Nicolas. Espera o colega terminar de falar. Termina de falar. Prof, eu não entendi a resposta. Dá? É. É colocar o nome das civilizações que pertencem a cada uma dessas pirâmides. A qual civilização E qual pertence é? às pirâmides da página 34? A qual civilização pertence às pirâmides da página 35? Tá? Vamos prestar atenção, porque a prof já corrigiu a letra A, senão a gente não dá É andamento. Egito e o quê, prof? Kush. Tá embaixo da pirâmide. Eu pedi para vocês abrirem o livro. Embaixo, não, acima da pirâmide ali, ó. O antigo reino de Kush, tá? Ou Núbios. Ô, prof, Ok? eu posso falar a B? Agora nós vamos para a letra B. Pode falar, semelhanças e diferenças. Egípcia, pirâmide feitas com concreto e da Kush tinha formato aproximado de pirâmide com degraus. Senhora, posso falar a minha? Depois que a gente terminar de corrigir a dele. Tá, correto. Mas o que tu percebe, assim, olhando para elas, o que tu percebe? Em termos de tamanho, por exemplo. Que elas Tá são um pouco menor. Que as de Kush são menores, né? A gente pode perceber pelas pessoas que estão ali, né? A gente olha o senhor, aquele na frente das pirâmides, ali de uma das entradas das pirâmides, na pirâmide Kush, e olha as pessoas ali de camelo na frente da pirâmide do Egito, né? As egípcias são muito maiores, não é? Sim. Tá? Então, quais são as semelhanças, né? Que ambas são pirâmides e são obras funerárias, tá? Ambas têm por objetivo guardar o corpo do faraó, tá? Feitas de pedras e com argamassa, ou tijolos, tá? Essas são semelhanças.
Diferenças. As pirâmides egípcias são muito maiores que as de Kush, tá? As de Kush são mais estreitas, tá? Então, ó, vai colocar que as dos egípcios são mais altas, mais largas, né? Que as de Kush são mais estreitas, são menores, tá bem? Pode repetir, Sora? Pode falar, Sora. Eu só coloquei diferenças. Não Mas a coloquei pergunta é semelhança. semelhança e diferença. Tem que botar os Professor, dois. posso falar? Eu botei semelhança, forma e diferenças. Quais são as semelhanças? Não botei. Tem que botar, mas é isso que está sendo pedido, para te botar quais as semelhanças e quais as diferenças. Tá? Pô, vamos organizando aí as questões de vocês. Pode repetir a D, Pode a ser B? só uma de cada uma ou tem que ser duas? Uma, duas de cada uma. Pode repetir a B, Sora? Sim. Tá? Então, semelhanças. Tá? Semelhanças são feitas de pedra, de argamassa, né? Feitas com pedra, argamassa. São obras funerárias. Elas são túmulos para guardar o corpo do faraó, né? Então, são obras funerárias. São semelhanças. Tá? Repetindo, É o quê? semelhanças. Obras funerárias. Tá? As pirâmides são feitas de pedra, com argamassa, tijolos também, né? Se quiser expor, tá? Mas principalmente pedra e argamassa. Prof, posso dizer o que eu coloquei? E são obras funerárias. Obras funerárias. Funerárias. Isto. Obrigada. Prof, eu posso dizer o que eu coloquei? Só um momentinho. As diferenças, tá? As diferenças, então, são que elas são... As diferenças são no tamanho, né? No tamanho e na forma, tá? As pirâmides egípcias, elas são mais altas, elas são bem maiores e largas, tá? As pirâmides egípcias são maiores, são bem mais altas e largas. E as pirâmides de Kush são menores e são mais estreitas. Posso falar assim, Sora? Tinha um que queria responder a B. Pode falar agora a letra B, aquele que queria responder. Prof, eu coloquei aqui de semelhança. Ambos são pirâmides e guardam o corpo do faraó. E na diferença eu coloquei as de Kush são menores do que as egípcias. Menores e mais estreitas. Tá. Posso falar assim? E não esquece de colocar na semelhança que elas são feitas de pedra. Ô, Sora, agora eu posso te fazer uma pergunta? Agora pode. Tipo assim, nos dias de hoje, eles ainda constroem pirâmides? Não, hoje não mais. Essas aí que tem foram construídas na antiguidade e pelo material com que elas foram feitas e a forma com que elas foram feitas, elas acabaram, né, estando aí até hoje, tá? Ô, Sora, e eles preservam bastante essas pirâmides assim? Sim, hoje há um trabalho de preservação. Semelhanças são o quê mesmo, Sora? Semelhanças. Há um trabalho de preservação, de cuidado, porque isso faz parte do legado histórico, né, do Egito, né? E Ô, Sora, eles moram ainda nas pirâmides? Sora, posso falar assim? eu só vou responder um de cada vez. Eles moram nas... Ainda sobre a letra B, que a gente ainda está na B. Mais alguma dúvida? Eles moram ainda nas pirâmides? Não, a pirâmide não é moradia, meu amor. Eles não moram nas pirâmides. A pirâmide era para guardar o corpo do faraó. Vamos para C, então. Vamos corrigir. Posso falar assim, Sora? As pirâmides deles são praticamente cultura. Como toda e qualquer construção daquela época, né? Sim.
Aham. Os templos, né, também são. Muito. Aham. Fazem parte da cultura deles. A pessoinha aí que quer falar a letra C, pode falar. Serviam para túmulos dos faraós. Isso, tá? Para que serviam as pirâmides, ou qual é a função dessas pirâmides, né? Serviam para guardar, né, o corpo do faraó, guardar a múmia do faraó, tá? As pirâmides eram vistas pelos egípcios, tá, pessoal? E pelos cuxitas, tá? Elas eram vistas como a segunda casa do faraó. Você pode ser minha resposta? Eu estou tentando explicar, né? Tá. Então, assim, vamos lembrar que eu já falei para vocês isso, que assim como as pirâmides do Egito, as de Cush também são para guardar o corpo do faraó. O povo de Cush, também, eles são chamados também de núbios, a gente chama de cuxitas ou núbios, né? O povo de Cush, eles também chamavam o seu governante de faraó. E agora um detalhe a mais nessa questão, tá? Presta atenção. Uhum. A África, ela é um continente enorme, tá bem? Sim. Hoje, na África, existem mais de 50 países do continente africano, tá? Então, a África, a gente tem, nós aqui, nós brasileiros, principalmente, nós na América, a gente tem o pensamento, né? Tem esta forma de pensar que todo habitante da África é negro, correto? Sim. Sim, né? A gente pensa... E se nascer um branco lá na África, o que dá? Só um pouquinho, meu bem. Mas por que a gente pensa desta forma? Porque o Brasil foi um país que escravizou, né, que capturou negros na África, trouxe para cá na condição de escravos, e a gente teve um regime de escravidão que durou 300 anos aqui no Brasil. Então, o africano que nós tivemos contato era o africano negro, né? Só que o africano negro, ele é da África do Sul. Ele entra abaixo ali do que a gente chama de Sahel africano, que é quando passa o deserto, né? Seria o meio da África para baixo, né? Vamos colocar assim para vocês entenderem. O norte da África também são africanos, mas a cor da pele deles já não é tão negra, tão preta, que nem as do sul africanos. Entenderam? Isso não significa dizer que eles são brancos. Não, eles não são brancos, tá? Mas eles não são tão negros quanto os africanos do sul. Tanto é verdade que os europeus, quando chegaram aqui no século XV e viram os nossos índios, eles não vão dizer que os nossos índios são brancos, né? Porque os nossos índios têm essa cor mais escura também. Então, eles vão dizer que eles vão chamar os nossos índios de negros da terra, né? Então, tinha os negros africanos e os negros da terra. E os negros da terra eram os índios, tá? Aqui no Brasil. Então, isso tudo para te mostrar o seguinte, tá? Para te dizer o seguinte, que os cuxitas ficavam ao sul do Nilo, bem ao sul do Nilo, tá? Bem na região sul do Nilo, já pegando essa parte do Sahel africano. Então, os cuxitas, em termos de tom de pele, de cor de pele, eles eram negros africanos. E os egípcios já não eram tão negros, eles eram um pouco mais claros. Isto vai fazer com que os faraós egípcios sejam chamados de faraós, mas os faraós cuxitas foram chamados de faraós negros. Entenderam? Sim. Ficou claro? Sim. Eu posso falar minha resposta? Pode, uma coisa. Resposta Depois eu para também C? quero te falar. Eu também Resposta quero te pra falar C? depois da tua resposta. Sim. Tá, então pode dar a resposta. A minha resposta foi, eu botei assim, serviam para túmulos dos faraós e é chamada como segunda casa deles. Exatamente. Vamos lembrar, né, que o faraó egípcio, quando morre, o corpo é mumificado, mas a alma vai passar pelo tribunal de Osíris. Vocês estão na D, Sora? Ela volta para o corpo mumificado. Né? Vocês estão na D, Sora? O tribunal de Osíris,
e volta para o corpo mumificado. Então, ela volta para uma vida eterna, né? Mas o corpo, a múmia, ela está dentro da pirâmide. Por isso que a pirâmide também é considerada por eles a segunda casa dos faraós, tá? A primeira casa é o palácio, né? Onde ele mora quando está vivo, tá bem? Podemos ir para a letra D? Só deixa eu responder a minha. Diga, meu bem, então. Sim. Eram câmeras funerárias e tumbas onde colocavam corpos dos mortos. Pode ser. Não tem problema, tá correto também, tá? Quem é que quer ler aí, ler de uma vez? Quem é que queria ler também? A Turídia, se posso ler a minha? Quem é? O Bruno. Fala, Bruna, a tua resposta. Pode dizer. Posso dizer, elas Sim, meu bem. serviam como um funerário para colocar o corpo do faraó. Obra funerária, tá? Posso lá dentro? Não, pode ser assim também. A gente não pode esquecer, assim, ó, é ter claro na ideia, né, na nossa cabeça, de que as pirâmides egípcias e as pirâmides cuxitas, elas são túmulos para os faraós, ok? Pode falar a letra D, mas deixa eu ler ela aqui primeiro. Primeiro, tens que ir lá na página 27, abre a página 27 do teu livro, tá? Vai ter uma imagem ali. Aí diz assim, ó, qual a diferença destas pirâmides, a do Egito e a de Kush, para o zigurate mesopotâmico da página 27? Zigurate eram para moradia dos deuses. Muito bem. Essa é a função dele, moradia dos deuses e observatório astronômico também, local de observar os astros, tá? Mas qual é o formato do zigurate? A gente sabe que esse que está aqui na página 27, ele é uma fotografia dos tempos de hoje, né, de como que ele se encontra hoje, mas ele não era assim. Como é que ele era? Era um formato de pirâmide, não era só. Era uma pirâmide. Sim. E tem outra coisa, os zigurates eram em forma de pirâmide. Sim, bem grande. Serviam de dormitório ou moradia dos deuses e serviam de observatório astronômico, né? E eles serviam para guardar o corpo dos governantes? Não. Sim. Não. Por quê? Porque o zigurate, ele é um templo religioso. Então, isso é uma diferença, tem que se botar na resposta, tá? Ô, Sora, eu errei. Então, arruma, tá? Então, tem que colocar na resposta, na letra D, que enquanto as pirâmides do Egito e de Kush são túmulos para os faraós, o zigurate mesopotâmico são templos em forma de pirâmide, que eram moradia dos deuses. Tá? Enquanto as pirâmides do Egito e de Kush são túmulos para os faraós, os zigurates são templos religiosos. Tá? Qual é a minha resposta? Só um pouquinho. Coloca com as tuas palavras, meu bem. Tá? Os zigurates são templos religiosos, né? Que serviam de moradia dos deuses e de observatório astronômico. Tá? Qual seria aqui na letra D? Eu não estou perguntando a semelhança. Eu não estou perguntando, perguntei só a diferença. Mas qual seria a semelhança? Que ambos são em forma de pirâmide, né? Ambos são obras em forma de pirâmide. Só que essa aqui era uma casa dos faraós, só muda isso. Pode ir, professora. Prof, posso falar minha resposta? Pode. Eu coloquei, ele serve de templo religioso, moradia dos deuses e observatório astronômico. Isso, tá? E ele tem forma de pirâmide também, tá? Ele é um templo religioso em forma de pirâmide. Fala minha. Eu botei aqui. Ele era de dormitório e... Eu só não falei.
O zigurate era uma casa para os deuses e é um templo religioso, Isso. em forma de pirâmide. Muito bem. Ok? Sora, Diga. era dormitório, moradia do faraó e que mais? Não, moradia dos deuses. O zigurate é moradia dos deuses. E que mais? E observatório astronômico. Observatório? Astronômico. Obrigado. Nada, meu bem. Pessoal, alguma dúvida nessas questões? Não. Tranquilo aqui, então? Podemos seguir? Agora ficou todo verde a tela. Tá? Deu, pessoal? Sim. Tá. Então, rapidinho, então, o último exercício para fazer no caderno também, tá? Abram a página 30. Abram a página 30. Ok? Coloca no caderno assim, ó. Tá, escreve no caderno assim, então. Aí no caderno vai ter o exercício 2, tá? As pirâmides foi o exercício 1, agora vai ser o exercício 2, ok? Exercício 2. Observa a imagem. Não tem lápis. Eu vou escrevendo aqui no chat para não perder, tá? Sora, qual é o exercício 1? O 1 é o das pirâmides, que a gente acabou de fazer. Ah, tá. Então, o exercício 2. É, que era para fazer no caderno, né? Então, o 1 é o das pirâmides. O 2 tu vai escrever Exercício agora. dois. Isso. Eu vou falar, mas eu vou escrever no chat também. Então, acompanhe o chat, tá? Então, exercício 2. Observa a imagem da página 30 e responda. Tá? Essa é a ordem do exercício. Observa a imagem da página 30 e responda. Desliga o microfone. E a câmera. Tá, Rafael? Tá, então, coloca aí número 2. Observa a imagem da página 30 e responda. Letra A. Quem é o profissional? Quem é o profissional representado na escultura? É o escriba. Exatamente. O Já bota a profissional. Ah, tá, já vi. Quem é o profissional representado na escultura? Tem que copiar no caderno. Isto. Tem que copiar no caderno, que nem tu copiou a das pirâmides, agora tem que copiar essa aqui. Qual é a resposta, Sora? Sora, isso é tipo, isso é um tema Qual ou é a é resposta, Nico? exercício? A gente está fazendo agora, meu bem. Já é para copiar, pergunta e tá. responder. Qual é a resposta, Nico? É o esquibra. O prof. Ô, Sora, o que esses tal de Eu tô esquibras aí fazendo a são? mesma coisa que eu fiz no 1, que é eu só tô copiando a resposta. Depois Ok. tem que copiar a pergunta. Vou retornar, eu quero ver as perguntas. Sora, remover o Bruno na chamada. O Bruno tá dizendo aqui. Mas eu não tenho esse coisa. Não. Ô, Sora, pode me dizer uma coisa? O que esses tal de escriba são? Tá. Então, assim, ó. Quem é o profissional, já te digo.
Quem é o profissional representado na escultura? Tá? Resposta, então, o escriba. Né? É um escriba. Aqui é a resposta no chat. Letra B. Qual o papel? Sora, onde é que tu tá? A letra B agora. Acompanha o chat para tu não te perder. Qual o papel Que desempenhado? página, Sora? É no caderno. Qual o papel desempenhado por ele? Papel é a mesma coisa que função, tá? Qual o papel desempenhado por ele? Qual o papel? Ó, Pro ele. Pro ele, Sora, pro ele. por ele. Tá aí no chat. A senhora Qual pode me dizer papel? agora o que são esses caras aí? É isso que eu quero que tu me diga. Essa é a pergunta. Qual o papel desempenhado por ele? Ou seja, qual a função desempenhada pelo escriba? Pela palavra, o que ela lembra? Escrita. Escrever. Então, o que ele vai fazer? Ele escreve. Ele Vai escreve ele pra escreve. depois mostrar pro É isso daí. faraó. Então, ele é responsável pela escrita, pelo registro, tá? É ele que é o responsável pela escrita nessas civilizações antigas e por registrar todas as atividades do templo, do Estado, né? As atividades oficiais do Estado, do templo, tá? Então, e do comércio. Então, resposta, ele é responsável pela escrita, pelo registro das atividades oficiais dos templos e do Estado, tá? Ô, senhora, espera aí, tô copiando aqui do livro. E do Não tô comércio, dando a né? resposta. E do comércio. Já estou terminando. E do aqui, governo. já foi aí, ó. Tá? Já foi a resposta aí para vocês. Tá? Então, ele é responsável pela escrita, pelo registro das atividades oficiais dos templos, do Estado e pelas atividades do comércio. Nós vamos ter esse profissional em todas as civilizações antigas, tá? Ô, senhora, posso falar a minha resposta? Pode. Eu botei. Eles se encarregavam de organizar e distribuir a produção, de controlar as ordens públicas e supervisionar tudo tudo e qualquer tipo de atividade. Ok. Tá. Tudo. Ô, Sora, bugou o teu áudio na hora que eu tava ouvindo. Tudo e qualquer tipo de atividade, principalmente as atividades do templo e do Estado, tá? Tá. Ele é responsável pela escrita que tinha bugado todo o áudio pra mim. Ok, pessoal? Tipo de Terminamos por hoje. atividade. Tipo de atividade, pode me dizer o resto, Sora? Tá no chat aí, meu bem. Tá. Tipo de atividade.